Boa noite, pessoal. Enem chegando, estamos na contagem regressiva, porque tá chegando. Hoje a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto muito conhecido, muito interessante de estudar, porque tem consequências para os dias de hoje, para nossa vida até agora. E é um assunto que a gente conhece bem, porque foi recente, que sempre está aí caindo, que é importante a gente entender, para entender a formação da nossa sociedade atual. É importante a gente entender para a gente não cometer os mesmos erros, né, da história que isso aqui mostra pra gente. Aconteceram realmente atrocidades, e se a gente for parar para pensar na linha temporal assim histórica, a Segunda Guerra Mundial foi ontem, sabe? Ela é muito recente, então ela tem grandes consequências para os dias de hoje, grandes consequências para o mundo, para o Brasil. Então é importante a gente entender bem a Segunda Guerra Mundial. É um assunto interessante de falar, é realmente assim muito delicado, que foram atrocidades imensas, mas é um assunto muito interessante de ser estudado. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial tá escrito aqui, né? A Segunda Guerra Mundial ela foi um conflito no qual o alcance das atrocidades cometidas por um dos lados, especialmente pela Alemanha nazista, né, que a gente sabe, foi tão extenso que provocou quase um consenso de que a guerra seria uma guerra justa. Então, assim, é comum, durante as guerras, que cada um dos lados do confronto tente demonizar o inimigo, fazendo parecer justa a causa deles, né? Então, buscando converter a população de que a guerra é legítima. Dessa forma, o conflito, então, ele aparece como a luta do bem contra o mal, da civilização contra a barbárie. E, de alguma forma, Hitler conseguiu convencer o pessoal, a população, que o que estava acontecendo ali era que a Alemanha ela era a civilização contra a barbárie, que eram os países que eles invadiam e tomavam conta. E esse discurso ele costuma encobrir, né, os interesses reais, porque os interesses reais da guerra não é moral, assim, de acabar com a barbárie, essas coisas. O interesse real da guerra, a maior parte das vezes, é econômico ou político, né? E então essa Segunda Guerra ela foi um conflito muito assim de atrocidade. E aí, começando dessas atrocidades, a gente sabe que teve massacre sistemático e organizado das minorias. Nisso a gente tem judeus, ciganos, homossexuais, em campos de extermínio que eram especialmente construídos para isso. Então isso é absurdo. E isso alcançou uma cifra de milhões de vítimas, né? E chocou o mundo, é claro, choca até hoje. Sempre que a gente vai falar de nazismo, é um assunto, assim, triste. A gente vê esses filmes de O Menino de Pijama Listrado, A Vida é Bela. Dói, né, na gente ver essas coisas. E é interessante pensar até que ponto o bloco vencedor da guerra também não cometeu atrocidades, né? Porque não serve só para minimizar os crimes feitos pelo... Isso não serve, na verdade, para minimizar os crimes feitos pelos nazistas. Mas é importante a gente pensar que a guerra ela sempre resulta em atrocidades, e a eventual justiça de uma guerra ela não pode vir a encobri-las. Não tem justiça na guerra, não tem um lado que seja bonzinho, né? Principalmente nessa guerra aqui. Então a guerra ela reaparece do horizonte, né? No horizonte, porque a gente teve a Primeira Guerra Mundial, e aí isso, na Primeira Guerra Mundial a gente teve o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha e deixava ela responsabilizada por isso, e isso trouxe grandes problemas para a Alemanha, né? Então nos conflitos, disso surgiram conflitos, né? Através desse Tratado de Versalhes. E eles exacerbaram-se com os efeitos da grande crise de 1929, que a gente comentou na aula passada. Todo mundo foi afetado. A Alemanha já estava em crise, ficou mais em crise ainda. Então a reação às condições de paz, elas acabaram por disseminar um forte sentimento nacionalista, o que culminou, né, no totalitarismo nazi-fascista, que a gente viu semana passada sobre eu acho que eu citei o fascismo, e aqui a gente vai ter mais essa questão nazi-fascista. Então, além disso, né, a política de apaziguamento adotada por alguns líderes políticos adotada por líderes políticos, né, do período, elas elas caracterizaram, né, concessões para evitar um confronto, mas não foi suficiente para garantir a paz internacional. Tem a Liga das Nações, que eu já tinha comentado sobre a Liga das Nações com vocês, que na prática ela revelou-se um órgão internacional frágil, porque os Estados Unidos não quis participar, então não tinha muita força, né?
Então, sem reconhecimento e peso, com pouca força para mediar e resolver os novos conflitos. E as pequenas nações, que eram lesadas nos seus direitos territoriais e políticos, elas ficaram à mercê dos estados mais fortes. E aí na Ásia, a Manchúria, que era na China, foi invadida pelo Japão em 1931, que avançou em sua expansão pela Ásia e ilhas do Pacífico. Na África, na Abissínia, que é na Etiópia, foi tomada pela Itália. Então, na Europa, a Alemanha ela reincorporou o Sarre e ocupou militarmente a Renânia, que a gente tinha visto que eles tinham perdido território, né? E essas zonas de fronteira francesa, elas eram desmilitarizadas pelo Tratado de Versalhes. E aí, para evitar signadamente todas essas ações de força, cada nova agressão expansionista dos estados totalitários confirmava a falência da Liga das Nações, né, de paz internacional administrada por ela. Então, a Guerra Civil Espanhola também é um fator importante, que morreram mais de 1 milhão de pessoas, deu poder ao general golpista Francisco Franco, que pôs fim à República Socialista Espanhola e permitiu que Hitler e Mussolini eles testassem os novos armamentos produzidos pela indústria bélica de seus países, consolidando a aliança chamada Eixo Berlim-Roma. A expansão japonesa na Ásia ela leva o Japão a entrar em um conflito com a União Soviética e com os países imperialistas ocidentais. Em seguida, o país ele se reúne com os alemães e italianos e eles formam o eixo Roma-Berlim-Tóquio. E esses três países eles assinam o Pacto Anti-Comintern para combater o comunismo internacional e encontravam na pacificidade geral o ânimo para essas novas investidas territoriais. Eles eram totalmente contra esse comunismo que estava nascendo aí na União Soviética. Não que eles estivessem muito ameaçados por isso, mas eles resolveram melhor prevenir, né? Então, desculpa. A primeira manifestação significativa da expansão nazista, ela é chamada de Anschluss, e ela aconteceu na Áustria, que era um país anexado ao Terceiro Reich, em 1938. E a meta seguinte era a região de Sudets, né, a área fronteiriça da República Tcheca com a Alemanha e a Áustria, sob o pretexto de que a reunião contava com uma população predominantemente alemã. Então, responsáveis pela criação da Tchecoslováquia, autoridades da França e da Inglaterra, elas eram aliadas na Primeira Guerra Mundial, elas se reuniram com Hitler e com o Mussolini. E elas alegaram para isso, né, que estavam evitando o conflito geral e decidiram pela entrega dos Sudetos aos nazistas. O que amplia, né, o território de mão em direção ao leste. E apesar disso, né, os governos ingleses e franceses eles resolveram dar apoio e garantias à Polônia. Eles estavam em crise também, tá? Mas eles resolveram dar apoio à Polônia contra possíveis agressões estrangeiras, sobretudo vindas da Alemanha, que há muito cobiçava conquistar o corredor polonês, que era a faixa de terra que lhe havia sido tirada, né, pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes realmente foi muito prejudicial à vida dele. Enfim. Também é importante ressaltar que Hitler ele assinou em 1939 o Pacto Germano-Soviético, no qual ele não acreditava, segundo o plano. Desculpa, gente, tá difícil. Bom, enfim, vamos continuar aqui pro desenvolvimento do conflito. Em 1º de setembro de 1939, Hitler ele invade a Polônia, né? Os governos da Inglaterra e da França, de acordo com os compromissos públicos, eles reagiram, dando início à Segunda Guerra Mundial. Então, o estopim é essa invasão à Polônia pelo exército de Hitler. Então, conforme havia sido combinado no Pacto Germânico-Soviético, a Alemanha ela aceitou, né, a opção soviética de territórios poloneses a leste. E mais tarde, em 1940, o governo soviético ordenou as inscrições de milhares de prisioneiros de guerra poloneses
em um episódio que ficou conhecido como Massacre de Katyn. Dando continuidade, né, Hitler ele invade também a capital francesa, que é ocupada pelos nazistas em junho de 1940, e aí isso segue para a rendição da França com a ocupação militar. A Inglaterra ela enfrentava os violentos ataques da aviação alemã, que travavam um verdadeiro duelo aéreo contra a força aérea da Inglaterra. E aí no norte da África, os ingleses eles rebatiam os ataques da Itália, que tentavam tomar desde o controle do canal de Suez. E nisso eles tentavam, né, impedir o rompimento das ligações com as suas colônias. Italianos e alemães eles atacaram também a Grécia e a Iugoslávia e passaram a controlar toda a região balcânica. E aí, com o objetivo de conseguir minérios, cereais e petróleos, fundamentais para o plano bélico, Hitler ele desrespeitou o pacto de não agressão e ordenou invadir, né, a União Soviética. E aí, depois de um ataque surpresa, utilizando as técnicas de Blitzkrieg, os alemães eles obtiveram rápida vitória nas primeiras batalhas. Enfim, os generais nazistas eles contavam muito com uma rápida e decisiva vitória sobre os soviéticos, porque eles tinham colocado 3 milhões de soldados na fronteira. Mas assim, né, no início o exército soviético pouco pôde fazer para deter os avanços dos invasores, mas o grande número de soldados russos, o vasto território e a resistência das tropas e da população reverteram esse cenário, né? Então, o sucesso dos primeiros meses havia levado os nazistas até os subúrbios de Moscou, a capital soviética, mas no final de 1941 e principalmente 1942, os alemães eles passaram a experimentar duras e decisivas derrotas. Então, eles eram contrários aos eixos, né, ou contrários ao eixo. A gente tinha os Estados Unidos, que vinham ajudando materialmente a Inglaterra no Pacífico desde a invasão da Manchúria da China. Então, e aí nessa a gente tinha tensão entre Estados Unidos e Japão. Os Estados Unidos eles atacam, né? Eles ficam se atacando com bomba nuclear e poder bélico. É bem complexo isso. Meu Deus do céu. Enfim, como eu havia dito, os nazistas eles não conseguiram entrar na Rússia, quer dizer, não conseguiram ganhar, porque a Rússia é um país muito frio, a Rússia é um país muito grande, e eles não conseguiram se sustentar e morreram de frio e de fome nesse caminho. O exército da Rússia não precisou nem fazer nada que eles mesmos fizeram, né? Então, no balanço da Segunda Guerra Mundial, ela deixou um saldo devastador, um custo material superior a 1 bilhão e 300 milhões de dólares, e isso em 1945, em que o dólar era maior que agora. Mais de 30 milhões de feridos, mais de 50 milhões de mortos e outras perdas incalculáveis. A União Soviética ela perdeu mais de 20 milhões de habitantes, a Polônia perdeu 6 milhões e a Espanha perdeu 5 milhões. Morreram cerca de 5 milhões de judeus, grande parte nos campos de concentração e extermínio, que eram mantidos por Hitler, né? Só um minuto. A gente tem Auschwitz, né? Que é um campo de concentração muito famoso, que o pessoal até pode ir tirar foto, né? Mas é conhecer, não tirar foto necessariamente. Tá. O grau de destruição material da guerra foi inédito, né? As grandes cidades da Alemanha e Japão elas foram simplesmente devastadas por ataques aéreos arrasadores que chegavam a incluir milhares de aviões. Tais ataques eles fizeram com que a população civil fosse pela primeira vez colocada em larga escala na linha de frente da guerra. O mundo que surgiu com o final da guerra, ele estava devastado. Já tinha tido a crise de 29, já tinha devastado um pouco. Aí veio isso e termina de devastar essas principais economias.
e também estava dividido entre capitalistas e socialistas, né, representado pelos Estados Unidos, pela União Soviética. A gente vai ver na próxima aula, eu acho, Guerra Fria, aí a gente vai entender. Então, enfim, em fevereiro de 1945, eles fizeram uma conferência de alta margem do Mar Negro, na Crimeia, né? E eles estavam reunidos Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos, Churchill e Stalin, e eles discutiam a criação da Organização das Nações Unidas, que é a que a gente conhece como ONU hoje em dia. Nasce aí, né? Em base das diferenças, né, das Ligas das Nações, eles queriam formar essa organização de Nações Unidas, que é para mesmo para esses países poderem conversar e parar de cair em conflito, que todo mundo sai perdendo, né? E bom, é isso. Tem algumas conferências, mas é importante vocês entenderem a fundação da ONU, né, que aconteceu nesse período. Entender que a Europa, nos primeiros anos do pós-guerra, ao contrário do que aconteceu no fim da Primeira Guerra Mundial, as grandes potências elas não só conservaram seus exércitos, como também desenvolveram ainda mais a indústria bélica. E, tipo, elas ficaram tão fortes, que foi por isso que a Guerra Fria foi Guerra Fria. Porque se soltasse outra bomba nuclear era perigoso morrer, né? Ou matar todo mundo, terminar a população. Então, assim, finalizando assim, um resumo. Os antecedentes, o que gera a Segunda Guerra Mundial, é o Tratado de Versalhes, a falência das Ligas das Nações, a crise econômica financeira causada pela crise de 29, o nazifascismo, que entra, né, esse nazifascismo, a política de apaziguamento e o expansionismo do eixo. E aí, o estopim, né, desse expansionismo foi a invasão nazista na Polônia, que gerou um conflito com os países baixos da Bélgica e a França. Também teve a invasão da União Soviética e o ataque japonês a Pearl Harbor, que era dos Estados Unidos, mas é claro que os Estados Unidos não deixaram passar, né? Isso foi na primeira fase, né, que é o avanço do eixo. A segunda fase, ela foi o refluxo do eixo, que é quando ele vai diminuindo. Stalingrado, que era a União Soviética, a pacificidade dos Estados Unidos na ofensiva, o desembarque na Itália da segunda frente e o dia D, que era a Normandia na França, terceira frente. Depois a gente tem a derrota final do eixo, que acontece na queda alemã em maio de 1945 e depois na queda japonesa. É basicamente isso. O que foi criado foi a ONU, foi um conflito muito sangrento, teve experimentação em pessoas. Então, assim, foi tudo bem regulamentado pós Segunda Guerra Mundial para que não voltasse a acontecer. Foi realmente uma guerra de atrocidades, uma guerra horrível. E eu espero que não aconteça de novo. Eu espero que não tenha tido tantos danos, né? Não teve tantos danos. Eu não sei mais o que eu tô falando. Enfim, é isso. Boa noite, bom final de semana. Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem. Fizeram bastante exercício. E é isso. Boa noite. Assistam A Vida é Bela. É um ótimo filme sobre a Segunda Guerra Mundial.